Senhor, irmãos? Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Você está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 8, glória a Deus, e o versículo de número 34. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade ao qual o Senhor tem nos dado para ministrar uma palavra da parte do Senhor. Louva a Deus pela vida do pastor Nilson, nos conhece bastante, né? Muito tempo, né? E o Senhor tem confirmado o teus passos. Louva a Deus pela vida do irmão, do Alexandre. Você se apresentou, né? Alex, ó, que nome chique, mas o meu é melhor, né? Anáberton. Pelos obreiros, privados, alegres e contentes com Jesus. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga eu preciso me matricular na escola bíblica dominical. Porque eu preciso aprender a manusear a palavra de Deus. Preciso mesmo, Senhor. Amém? amém, Versículo de número 34 no capítulo 8. Capítulo 8, no versículo de número 34 está escrito assim: e convocando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, eu não ouvi, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si e tome a sua Cruz e siga-me. aleluia, glória a Deus. Para ficar melhor, vamos dizer assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si, tome a sua Cruz e siga-me. glória a Deus. Pode sentar, mas glorifique dando glória a Deus. Sente glorificando, dando glória a Deus. Queridos, nós foi rápido, né? O convite não foi segunda hora, não foi de um mês, 2 meses, não, né? Foi rápido, né? E nós não tivemos tempo assim de extrair muitas revelações dentro da palavra de Deus, porque foi rápido, não foi o convite de 1 mês, 2 meses para que a gente possa. Meus irmãos fizeram ali um tema muito importante de Jonas. Eu não vou falar sobre Jonas, você já conhece a história de Jonas. Eu creio que muitos que passaram por aqui, né, pastores, pregaram uma boa palavra, Deus usou, né, porque Deus usa a mim como não usa você, usa de forma diferente, porque Deus é multiforme. Mas eu quero que você preste bem atenção, querido, porque eu não vim aqui encher linguiça. Glória a Deus! aleluia, Dessa maneira. Eu não vim dizer que Jesus está aqui porque você vai dizer, irmão, se eu não soubesse que Jesus estava aqui, eu não vinha. Eu vim porque eu sei que Ele está aqui. Dessa maneira. Eu não vim falar aqui, irmão, eu não sei por que eu estou falando isso. Porque se eu falar isso aqui em cima, você vai falar assim: se tu está em cima, está dizendo que não sabe o que está falando, imagina eu que estou aqui embaixo. Eu não venho aqui, irmão, dizer assim, viu, irmão, eu não tenho nada para oferecer. Não, irmão, Jesus está em mim. Se Ele está em mim, eu tenho algo para te oferecer. Aí tem algumas pessoas que começam a diminuir ele mesmo, sabe, pastor Nilson? Paulo, ele diz que nós somos garçom. Olha só a primeira figura que Paulo ele diz, que nós somos garçom. E garçom ele faz o quê? Garçom ele serve. Agora eu vou perguntar: restaurante aqui da vila tem garçom? Sim ou não, irmão? Não, tem atendente. Por quê? Porque é um restaurante. Agora vai lá na Rebouça, na Faria Lima, na Paulista, no Brooklyn, você vai ver restaurantes com garçom. Por quê? Porque o garçom, ele traz a melhor comida para você. Você não entendeu? Porque se você entendesse, você tinha glorificado a Deus. O garçom, ele não pega uma comida requentada no micro-ondas, não. O restaurante é caro.
dispenseiro? Dispenseiro é aquele que fica na responsabilidade de pegar o alimento que está na dispensa e pôr na mesa. Alguma dispensa aqui está vazia, irmão? Na sua casa tem uma dispensa, sim ou não? A dispensa é onde coloca o alimento, sim ou não? Então nesta noite eu estou como dispenseiro, e nesta noite os céus estão abertos. A dispensa é de Deus, a comida é de Deus, e se é de Deus é boa, se é de Deus vai te alimentar, se é de Deus você vai saciar, se é de Deus você vai sair daqui de barriga cheia, porque se é de Deus é bom, se é de Deus é ótimo. Mas eu não quero falar de Moisés, eu não quero falar de Adão, eu não quero falar de Daniel, eu não quero falar de Jeremias, eu não quero falar de Sofonias, eu não quero falar de Abacuque, eu não quero falar de Marcos, eu não quero falar de Mateus, eu não quero falar do apóstolo Paulo, que foi um dos maiores missionários, mas eu quero falar de um missionário, aleluia, porque todos esses profetas, todos esses missionários, eles fizeram a missão, mas todos estão mortos, e nesta noite eu não quero pregar aqui morto não, nesta noite eu quero pregar o maior missionário que morreu, mas está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, e nesta noite ele está aqui, e esse missionário é Jesus. Glória a Deus. Daniel está morto, filho. Glória, glória. Paulo está morto. Mas Jesus ele morreu. Mas ao terceiro dia ele levantou. Aleluia. Quiseram parar a obra missionária de Jesus, mas ele disse: olha, me tomba hoje aqui, mas ao terceiro dia eu me levantarei e a obra de Deus continuará. Escute. Essa palavra é profunda, irmão. Essa mensagem que eu vou te oferecer nesta noite como garçom é profunda. Não é qualquer pessoa que vai estar apta para receber. Escute. Nós temos um texto que o Evangelho de Cristo, escrevido por Marcos, ele escreve que Jesus, presta bem atenção, Jesus ele começa dizendo: convocando a multidão para si. Olha só a primeira revelação que nós vemos nesse texto. Jesus convocou a multidão para si com os seus discípulos, e a multidão foi. Agora eu quero que você preste atenção para que você possa entender e dar uma glória bem gostoso. Irmão, sabemos que não é fácil convocar alguém para vir ouvir alguma coisa, irmão. Se você convoca alguém hoje para fazer uma campanha de oração durante a manhã, ninguém vem. Se convocar para fazer uma oração aqui à noite, ninguém vem. Agora, se tiver um louvorzão aí na praça do Verônia, aleluia, com vários tipos de música, vai estar sim, aleluia. Mas para convocar, aleluia, para você ouvir, aleluia, para você receber uma palavra de Deus, são poucos que estão disponíveis para ouvi-la. Eu sei que eu pastorei a igreja. Eu sei quando nós convocamos irmãos, olha, eu quero convocar os irmãos, eu quero chamar os irmãos para nos ajudar aqui na oração, ou faz, ninguém aparece, são poucos que aparecem. Mas Jesus, a Bíblia diz que ele convocou a multidão. Ei, não é uma igreja dessa daqui não, ele está dizendo que Jesus convocou a multidão. E a multidão estava lá. Aleluia. Aí eu começo a entrar diante de um pensamento, meditando na palavra de Deus, para perguntar. Eu quero dizer que a Bíblia não foi feita para ler. A lei foi feita jornal, revista e livros, mas isso aqui é Bíblia, a palavra de Deus. Foi feita para a gente meditar, não para ler. Porque quando meditamos, nós perguntamos para o Espírito, e o Espírito nos esclarece a própria revelação das Escrituras. Então, nesta noite,
Mas o que Jesus tinha? O negócio está elegante, meu. Que é isso, irmão? Se eu soubesse que você venceu, eu me preparava melhor. Olha lá o Alex. O terno de $1 milhão. Gente, que é isso? Isso aqui é para descontrair, irmão, porque a mensagem é profunda. Glória a Deus. Aí eu começo a meditar dentro dessa revelação e começo a dizer, mas o que Jesus tinha para atrair, meu irmão? Aleluia. Se tu não der um glória agora é porque a coisa está ruim. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus atraía. Aleluia. Nos dias de hoje, irmão, os crentes estão se afastando. As pessoas estão se distanciando do crente. Sabe por quê? Porque o crente não é mais crente. O cristão já não é mais cristão. Ninguém sabe se a gente é comunidade, se a gente é Assembleia de Deus, se a gente não, ninguém sabe porque está misturado. Então, as pessoas estão se afastando dos crentes. Aleluia. Mas Jesus, ele atraía as pessoas. Aleluia. Irmão, você sabe o que é atrair? É quando as pessoas querem ficar. As pessoas fazem questão de estar do seu lado. Sabe por quê? Porque do seu lado, aleluia, as coisas é boa. Você tem palavra boa. Você tem palavra que levanta a estima das pessoas. Você só tem palavra boa para as pessoas. Olha, eu gosto de ficar perto daquelas pessoas. Sabe por quê? Porque você tem o cheiro de Cristo. Porque você tem o Espírito de Cristo. Porque você tem a aparência de Cristo. Porque você tem a unção de Cristo. É por isso que as pessoas gostam. Se atraem, Senhor, a você. Aí eu começo a dizer, mas Senhor, o que o Senhor tinha? Aí o Espírito diz assim, vai lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Aí quando eu vou estudar, aí eu começo a dizer, agora eu sei o que Jesus tinha. Agora eu sei porque Jesus, aleluia, atraía as multidões. Agora eu sei quando Jesus convocava, todo mundo estava lá. Porque Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim, e um menino nos nasceu, e um filho nos deu, e o principado estava sobre ele, e o nome dele será Emanuel. Aleluia, que significa maravilhoso, conselheiro, Deus forte, paz da eternidade e príncipe da paz. Você não entendeu? Porque se você entender, se você glorificar, mas eu vou fazer com que você entenda. Nesta noite Deus está dizendo, meu filho, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é príncipe da paz e ele é o Pai da eternidade. Agora Deus por um minuto aí, diga por que você veio aqui, diga o que você está fazendo aqui, diga por que você veio por ele, diga você veio aqui porque é por causa dele. Glória a Deus. Aí vamos ler, é só isso. Não é isso que as pessoas veem? Glória a Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da eternidade, príncipe da paz. Não deu nada, né? Agora vamos à revelação. Maravilhoso, aleluia. Se tu não deu glória, porque está ruim. Maravilhoso significa o quê? É aquele que causa extraordinariedade. Maravilhoso é aquele que atrai as pessoas por coisas espetaculares. Maravilhoso, aleluia, significa algo que você nunca viu diante dos seus olhos. Maravilhoso significa algo que você não sentiu ainda, mas quando você encontra Cristo, algo diferente acontece, as coisas mudam. Nesta noite Jesus está dizendo, eu sou maravilhoso para atrair essa maravilha para você. E se você quer nesta noite o maravilhoso, ele vai fazer maravilha aqui no nosso meio. Se você quer, levante a mão, glorifique a Deus. O maravilhoso, ele vai fazer maravilha aqui no nosso meio.
é aquele que aconselha. Mas conselho não. Hoje em dia você vai se aconselhar com a pessoa, quando você vê daqui a um mês você está pior do que estava. Por quê? Porque você se aconselhou com pessoas que não têm a mentalidade de Deus. E o conselho para ir para frente terminou indo para trás. Aleluia. Na Bíblia, se você for ver, muitos conselhos maus traíram coisas más. A gente vê que quando, aleluia, Acabar, aleluia, que amou, aleluia, pegou ela força. Mas se ela fosse, aleluia, a conversar com uma pessoa boa, estava tudo bem. Mas aonde ela foi se consultar a uma pessoa que odiava Amon. E chegou e disse: ei, sabe uma coisa? Fala pro teu irmão Absalão. Aleluia, sabe por quê? Porque esses conselhos maus que as pessoas dão, ela dá e fica de longe, só esperando o que você vai fazer e o que vai acontecer com você. E o que aconteceu? Ele viu o próprio Absalão matar o seu irmão na mesa quando estava comendo. Mas Jesus nessa noite diz: não, o meu conselho não é para a morte, o meu conselho é para a vida, o meu conselho não é para a derrota, o meu conselho é para a derrota, o meu conselho não é para a morte no inferno, não, mas o meu conselho nessa noite é de salvação, é para entrar no reino de Deus, é para tomar a sua força. Conselheiro! Glória, glória. Jesus, certa feita, estava sentado, escrevendo. E muitos eruditos, muitas pessoas aí que vai para o embalo dizem assim que Jesus estava escrevendo. A Bíblia não diz que ele estava escrevendo, querido. Ele estava rabiscando a terra. E chegaram os homens com uma mulher, olha só, com uma mulher. E essa mulher foi pegada no ato. E na lei de Moisés teria que apedrejar. Olha só o conselho que eles queriam trazer para Jesus. Se Jesus dissesse que poderia apedrejar, Jesus estava quebrando a lei de Roma, porque quem predominava Jerusalém e Israel era Roma. Roma subjugava. Então se ele dissesse vamos matar, eles corriam lá e diziam: olha lá, tem um profeta aí que está tirando toda a tua eternidade, ele está quebrando as leis, está matando as pessoas. Mas se Jesus dissesse, aleluia, que não era para apedrejar, ele estava quebrando a regra, uma lei de Moisés. Então Jesus não tinha saída para os olhos das pessoas. Eu quero te dizer, muita gente olha para você e diz assim: não tem saída. Se ela for para a direita vai quebrar a cara, se ela for para a esquerda vai quebrar, se for para frente vai quebrar, se for para trás vai quebrar. Mas nesta noite Jesus diz: os quatro campos estão fechados, mas o céu se está aberto para você, e o céu nunca se fechará. Então Jesus diz essa noite: levante a tua mão, me glorifica, porque nesta noite eu quero dar conselho que vai te levar à vitória. Escute, Aleluia, glória a Deus. o único tribunal na Bíblia que eu vejo que acabou sem testemunha. Olha só como Jesus é. Mas naquele tempo, para você apedrejar, você tinha que pegar 5, 6 ou 7 pessoas que davam o nome de anamartetos. O que é anamartetos? Anamartetos eram pessoas que tinham testemunho, pessoas que tinham honra, pessoas que tinham moral. Sabe aquelas pessoas que têm testemunho mesmo, que quando ela fala você acredita? É anamartetos. Só que Jesus olhou para eles e disse: aqueles que não têm pecado entre vocês, atire a primeira pedra. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: existe algum anamarteto entre vós aí? Aleluia. E quando Jesus falou isso, eles olharam: tu é anamarteto? Não, eu não tenho testemunho. Você é anamarteto? Não, eu não tenho testemunho. Você é anamarteto? Você não tem testemunho. Quando Jesus olhou, todo mundo foi embora, porque ninguém era anamarteto. Ou seja, ninguém tinha testemunho, ninguém tinha moral, ninguém tinha nada de justiça. Então quando Jesus olhou, disse assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ela já foi embora. Ele disse assim: olha, vai em paz, porque nem eu te condeno. O meu conselho é: vai e não peques mais, porque a glória de Deus é o testemunho emprestado da tua vida. Deus forte, Deus forte, Glórias a Deus, aleluia. Deus forte.
Não, nosso Deus é forte, porque se fosse forte, você glorificava. Deus forte. Não é Deus forte, é Deus forte. Ele é tão forte que a Bíblia tem ele como o Senhor dos. Olha só, ele agora nem ser elegante, ele tem uma voz que eu quero ver. O Senhor dos. O Senhor dos Exército. Me responda por que dos exércitos? Ah? Só você que entendeu, a igreja não entendeu. Me pergunta por que Senhor dos exércitos? Que Senhor? É porque o Senhor, Ele é poderoso de tal forma que Ele tem vários exércitos à sua disposição. Aleluia. Você vai glorificar porque o primeiro exército de Deus é os anjos celestial. Aleluia. É tão forte que basta só um anjo, né, pastor Deus, que chega lá e atinge 187 assírios. Só um anjo destrói o inteiro. Aleluia, tinha um exército e o rei da Síria teve que voltar. Sabe por quê? Porque o Senhor liberou os seus exércitos, aleluia, anjos do céu, para lutar contra seu inimigo. Nessa noite Jesus está dizendo: ei, não te preocupa com o teu inimigo não, porque eu mando exército do céu. E ele diz: esta beleza não é tua, esta guerra não é tua, parai, se aquietai e esperai o livramento do Senhor. O segundo exército de Deus, sabe qual que é? Me pergunta qual é? A natureza. Olha aí, Jesus. Você viu lá aquela tsunami? Aquele país lá mereceu. E não veio recurso humano para falar aqui na porta comigo não, que mereceu. Sabe o que eles faziam com o missionário lá? Eles cortavam a cabeça, penduravam a vara e colocavam lá. Meu Deus. Ia pregar a Jesus, aí que sabe de Jesus, nosso negócio aqui é animal. Aleluia. Aí Deus fez o quê? Aleluia. A Bíblia diz: se tu virar as costas para Deus, Deus virará também as costas para ti. Mas nessa noite precisamos estar de frente a Deus. Aleluia, na sua presença, de pé diante do Senhor. Então Deus falou que só desceu, aleluia, nas placas tectônicas, e a veia de tsunami veio e a natureza. E a natureza não só obedece, como ela adora. Por isso que você me digo: se você não adorar, a natureza adora a grandeza de Deus. Escute. O terceiro exército de Deus, diga qual é? Qual é? Está fraco, diga qual é? A igreja de Cristo na terra. Já era para você glorificar, porque você é exército de Deus. Deus quer te usar, Deus vai te usar, Deus vai quebrar os principados através da tua vida. As portas do inferno vão fechar, porque Deus vai usar a igreja, porque Deus vai usar a igreja, Deus vai usar a igreja. Escute, não existe igreja. Vocês que fazem missão, eu vim de um grande campo de missão, pastor. Um grande campo, a igreja era rica, era milionária, sem o caixa da igreja, sem o caixa, sem mexer no caixa da tesouraria da igreja, no nosso caixa da SEBAD. Você sabe quanto nós girávamos por ano? 700 mil reais. Meu Deus, é pouco. Mas a igreja era tão ensinada a colaborar. Nós temos missionário na Bahia, no Ceará, no Piauí, no Haiti, em Santos, em Fortaleza, lá nos Cafundé de Judas. Nós estávamos lá, sabe por quê? Porque não existe igreja pobre para fazer missão. Não, existe igreja pobre por não fazer missão. Se você continuar fazendo, querido, existem 3 modos de fazer missão. Primeiro é contribuir. Se você não pode contribuir, ore. Se você não consegue orar, você vai. Aleluia. Se enquadre em um desses 3. Se você não colabora, você ore. Se você não ore, você vá. E nesta noite Jesus diz: aleluia. Cadê aqueles que vai tomar a sua cruz e me seguir? Olha outro conselho que ele deu. Lázaro estava
chegar depois de 3 dias, chegar no quarto e chegar e falar assim, e aí, o que aconteceu? Peraí, o meu irmão já morreu e você vem me dar conselho? Já foi! No entanto, eles estavam tão irados que quando Jesus chegou, a primeira palavra foi, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Meu Deus. Como é que a pessoa vai dar conselho para você se a tua família já morreu? Em outras palavras, quer dizer, você não é profeta, você não é pastor, te ensinou. Meu Deus. Se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Eu vou te dizer, já morreu, já faz 4 dias e já está cheirando mal. Olha o conselho do conselhante, ele diz assim, Marta, eu não te disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, aleluia, ele viverá. Aleluia, você não entendeu, porque se você entender, você não glorificar. Mas eu quero que você glorifique, porque eu vou fazer com que você entenda. Jesus está dizendo, ei, o que foi que morreu na tua vida? Teus projetos, teus sonhos. Mas se você crê em mim, como diz as Escrituras, ainda que esteja morto teus sonhos, ainda que esteja morto teus propósitos, ainda que as pessoas digam que teu filho está morto na droga, ainda que as pessoas digam que tua família está morta no alto, eu quero que Jesus está dizendo, se você crer, ele vai reviver. Eu ressuscitarei ele, eu reviverei. Eu quero que viver essa mão, meu irmão. Faça um barulho aí, glorifica a Deus. Vai lá, mano, fica, mano. Eu posso dar um paletó aqui, pastor? Irmão, você sabe como é paletó? Eu vou tirar o paletó. Por quê? Eu não imito ninguém. Essa palavra foi boa. Não imito ninguém. Você sabe por que eu vou tirar o paletó? Porque é coisa pessoal minha. É eu e minha mulher. É uma briga para lavar meu terno. Eita, meu Deus. Agora você entendeu, né? Ei! Você entendeu? Vai nessa daí. Vai nessa daí, legal. Eu vou te explicar. Abri um parênteses aqui. Você sabe por que eu digo terno? Por quê? Porque hoje em dia a mulher chega e fala assim, olha, estou cansada. Por quê? Eu lavei um monte de roupa. Se você for ver, foi 20 quilos. Mas quem lavou foi a... É cheio de metáforas, Senhor. Você dá risada, isso é verdade? Aí o que acontece? Aí coloca um terno, que a gente pagou 250, para ele, com esforço, para Deus abençoar, né? Aí chega lá e joga no tanque, aí começa a buscar. Ah, você dá risada, né? Aí vai pôr no varal. Quando põe no varal, eu vou pôr, aí começa. Espelhinho chato. Ah, é? Que espelhinho chato para não ver. Lavar terno. Primeiro você vai na lavanderia. Você ia pagar um terno de $1 milhão. Vai colocar no tanquinho. É melhor pagar R$20 na lavanderia. Porque, irmão, se a gente brigar com elas, ei, varão, quem vai tomar prejuízo é nós. Você entendeu? Você entendeu aí? Então, por favor, toma esse conselho, não briga, porque senão o problema vai ser teu. Aí o que eu faço? Pra gente não brigar, eu pego o tiro. Aí dá pra usar umas 2, 3 vezes. Voltando lá, Deus forte. Deus forte significa. Não deu glória, vai ficar. Vou tomar um gole de água para você dar glória. Você coloque Jesus. Não, deixa aqui, aqui, só perto aqui, né? É a minha barriga, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Escute. Deus forte. Está vendo que você não entendeu? Porque se você entendeu, se você glorificar, Deus forte. Aí você vai glorificar, porque Deus forte significa El Shaddai, o Todo-Poderoso, o El Adonai. Ele é o pastor de Israel, ele é o guarda de Sião, ele é a brilhante estrela da manhã.
entendeu, querido? Aleluia! A melhor coisa que existe no ser humano é ele ter paz. Tem tanta gente rica aí, mas não tem paz. Nesta noite Jesus disse: ei, eu vos dei a paz que o mundo não pode receber, mas vós que sois filho de Deus, como o pastor falou aqui, eu te dou a paz. Ei, a tribulação pode estar do lado, a dívida pode estar apertando, a crise pode estar na empresa, no Brasil. Ei, mas você está em paz. Sabe por quê? Porque quem está em Cristo não está em crise. Aleluia, a terra pode estar em crise, mas os céus, ele nunca vai ficar em crise. Então você tem paz. Sabe por quê? Porque o céu tem algo para prover na tua vida. Fica em paz, querida. Fica em paz, querido, porque Deus vai dar basta nessa luta. Eu creio em Jesus, aleluia! Eu vou adiantar, porque o tempo não dá. Ele é príncipe. O que é príncipe? Príncipe está em uma categoria abaixo do rei. É por isso que sempre Jesus diz: o meu. Ele nunca disse. Meu pai. Então preste atenção. Príncipe da paz. Jesus como príncipe, qual era o dever de um príncipe para estar no trono mais uns anos? O príncipe saía em uma comitiva, pastor Nilson, e ia pelas províncias, aleluia, derredor, aleluia, trazendo as pessoas para uma aliança, aleluia, dizendo: olha, você vai estar melhor conosco. Então todas as províncias que o príncipe ia, o príncipe apresentava o seu reino e dava as condições para aquela província sair daquela escravidão e ir para o reinado do príncipe. Nesta noite Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele desceu do céu, aleluia, com sua comitiva, aleluia, e veio até a terra, que é as províncias, e começou a colocar na mente nossa, dizendo: ei, a primeira coisa que eu te ofereço é chegado o reino de Deus, aleluia. Em outras palavras, ele estava dizendo: você não vai precisar viver mais nessa terra de pecado, você não vai precisar viver nessa terra de imundice. A partir de hoje eu vim aqui para te tirar daqui e levar para o reinado celestial, o reinado incorruptível, o reinado onde o ferrugem não come, o reinado onde o ladrão não saca, mas o reinado é espiritual, o reinado é eterno. E ele conseguiu, porque hoje nós estamos aqui porque fomos evangelizados. É verdade. Então ele é o príncipe da paz. Aí, vamos entrar agora na palavra que é uma revelação mais forte. Aí ele diz assim: se alguém quiser vir após mim. Aí eu pergunto: Jesus, ele veio. Veio alguém antes de Jesus? Veio alguém antes de Jesus? Cadê a igreja? Veio alguém antes de Jesus? Não. Lógico que veio. Eita. João Batista veio primeiro que ele. Mas essa de João Batista, ele veio por quê? Porque João Batista não era qualquer um. João Batista, ele não foi gerado por algum tipo de transação. Não. João Batista, ele foi respondido primeiro que a sua mãe era estéril. Olha só. Então ele era casado com ela há muito tempo, sim ou não? E teve muitas relações. Mas e aí? Mas a Bíblia diz, irmãos, que quando ela ora, aleluia, aí Deus responde. Aleluia. O nascimento de João Batista veio através de uma oração. Agora eu te pergunto: não pare de orar. Não pare de orar, pelo amor de Deus, porque quando você ora, meu irmão, Davi Miranda
Jesus está dizendo, João Batista não foi qualquer um, não. O seu nascimento foi predito. Lá em Isaías diz, eis que eu envio o meu anjo diante da tua face para preparar o caminho. Estava falando de João Batista, aleluia. E Isabel era estéril, mas preste bem atenção, quando Isabel ficou grávida, com alguns meses, também Maria ficou grávida. E olha, preste atenção como ele era diferente. Ele não era qualquer um. A Bíblia diz que ele não era qualquer um, que ele, irmão, ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, ainda dentro da madre da sua mãe. Como foi isso? Um dia Isabel, ela foi visitar Maria, e Maria foi visitar Isabel. No encontro, querido, elas disseram Shalom, Shalom, que significa a paz do Senhor. E quando ela disse a paz do Senhor, irmão, abre um parênteses. Tem crente que você fala a paz do Senhor na rua, ele nem dá, nem responde. Deixe ele para lá, porque a Bíblia diz que aquele que dá a paz do Senhor e ele não responde, a paz volta para. Quando ela disse a paz do Senhor, aí a outra disse a paz do Senhor. Aí a Bíblia diz que os meninos se mexeram, aleluia. Jesus de um lado e João do outro. Agora escuta só o diálogo. E Jesus dizendo, João, sai logo porque eu quero sair, vai preparar o caminho. E João dizendo, Jesus, pode deixar, que quando eu sair daqui, o Senhor vai trilhar o caminho certinho, porque eu vou pregar, ainda que corte a minha cabeça, Jesus, eu vou pregar que tu és verdade, que o teu reino é real, e que tu ainda leva para o céu. Adora a Deus por um minuto aí, querido, adora a Deus, adora a Deus, adora. João Batista, ele não era qualquer um. E quando ele estava batizando, Jesus ele veio. Mas antes de Jesus vir, alguém dizia para ele, porque ele fazia milagres. João Batista era um profeta. Mas quando as pessoas viram, falaram assim, o sacerdote, somos sacerdote. Quem és tu? Tu és o Cristo, o Messias? Uma pessoa humilde, que sabe o seu lugar, ela nunca vai querer sair do seu lugar e ir para o lugar do jeito. Eu aprendi sempre isso com meu pai. Filho, saiba o seu lugar. É verdade, Jesus. Você viu? Nós como pastor conhecemos o pastor Nilson. Eu poderia com a minha arrogância subir no púlpito aqui, mas nós aprendemos a estar lá. É assim que tem que acontecer. Você vai ser chamado, isso chama humildade, ética, respeito. E quando falaram, tu és o Messias, aí ele disse, não, olha a humildade dele, não. Eu nem sou digno de atar as sandálias dos seus pés. Você não entendeu? Porque se você entendesse, glorificava. João Batista está dizendo, não, ele é maravilhoso. Eu não sou não, mas ele é maravilhoso. Eu não sou digno, rapaz, de atar a sandália dos seus pés. Sabe por quê? Ele estava dizendo, ele é filho de Deus. Ele é glorioso. Ele é poderoso. Ele é celestial. Ele é imutável. Ele é o Senhor. Eu não sou digno. Eu ainda vou dizer mais uma coisa. Eu sou tão simples que eu batizo só com água. Mas aquele que vem aí, aqueles que vocês procuram, ele não vai batizar com água não, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e fogo. Se tu não pegar, eu vou passar a noite inteira dizendo Espírito Santo e fogo, Espírito Santo e fogo, Espírito Santo e fogo, Espírito Santo e fogo. Nesta casa tem Espírito Santo e fogo, Espírito Santo e fogo.
se aproximando. Jesus vem ao encontro. E Jesus chega diante de João e diz: João, me batiza. Aí João, com a sua humildade, diz: não, eu não posso te batizar, porque sou eu que preciso ser batizado por você. Aprende uma coisa, querido: não é Deus que depende de você, não, mas é você que depende de Deus. Não é você que tem que fazer algo para Deus, não. Aleluia, mas é Deus que tem que fazer algo para você. Sabe por quê? Porque você depende dele. É ele. Todas as coisas são feitas para ele. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. Aí Jesus diz assim: João, esquece essa boca, essa humildade, porque eu te conheço desde o ventre. Eu sei que tu és humilde, mas tu vai me batizar para se cumprir as escrituras. Aí João falou: então se é para cumprir a escritura, então eu vos batizo. Aleluia. E quando Jesus é batizado, aleluia, o céu é aberto e escuta uma voz dizendo de Deus: este é o meu filho amado, em que a minha alma se compraz. Você não entendeu, mas eu quero fazer com que você entenda. Eu quero fazer uma tradução melhor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, Deus estava dizendo: esse é o meu filho, a qual a minha alma se alegra. Nesta noite Jesus está dizendo: esta casa eu me alegro, aleluia. Eu me alegro, independente das dificuldades, mas a luta continua. A igreja vai para frente, a igreja tem que continuar. Então o Senhor se alegra. A maior revelação. As maiores revelações vem agora. Para acabar, aí Jesus diz assim: quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga. Aí. Primeiro, escuta. Quem tem uma cruz aqui, levante a mão. Não fica com canhagem não, irmão. Não fica tímido não. Os tímidos não herdarão os céus. Se você não levantou a mão, eu vou te dizer: todo mundo tem uma cruz, irmão. Se não é o marido, é o filho. Se não é o filho, é o irmão, é a mãe. Sabe o que é? Eu tenho que essa cruz está pesada demais. Tem, não tem, você? Aí você falar que não tem, vou te dar uma chance para que Deus olhe para você e veja você humilde. Quem tem uma cruz aqui, levante a mão. Você gosta dessa cruz? Fala a verdade, sim ou não? Sim. Ó, um fala sim, um fala não. Quem é que vai gostar de cruz? Deus vampiro gosta de cruz. Deve ter uns filmes que vai. Deus vampiros. Mas é que a gente não entende a revelação da palavra de Deus. Mas quando nós meditamos, o Espírito revela. Olha só. Cruz. Em outras traduções, para quem nos conhece, é luta, é dificuldade. Tem aquela pessoa que quando casa com óculos escuros. Aí fala para a mulher: você é da doença, da dor, da morte? Sim. Aí quando de novo: meu Deus. Porque o pior, os piores momentos da mulher é de manhã quando acorda. Ela faz chapéu, não é quando acorda. É mulher enjoada, hein? Quando ela levanta para atender alguém, vai lá, mete uma touca, sei lá. Por quê? Porque é os piores dias dela. Meu Deus. A minha é uma gata, que eu não sou bobo, né? Casei com a mais bonita. Mas de manhã eu falo: meu Deus. Olha isso aí, meu Deus. Irmãos, então cruz significa tudo isso. Mas o missionário Jesus, nesse texto, ele nos ensina. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Glória a Deus.
pode, beleza. Escuta. A senhora tem uma cruz? A senhora tem uma cruz? Vai levar ela? Tem que levar, tem que levar, tem que levar. Escute, para que você tenha essa revelação. Escute. Cruz. Ninguém gosta de cruz. Mas olha o texto que diz. Vamos, o missionário vai ensinar agora. Mas o missionário é Jesus. Ele diz assim, ó. Quem quiser vir após mim. Olha só. Primeiro nós temos que entender que a gente não vai na frente de Jesus. Glória a Deus. Quem quiser vir após mim, Jesus está dizendo aí, eu vou primeiro. Glória a Deus. Glória a Deus. E se você quiser vir, Glória a Deus, aleluia. e se tu quiser vir, tu tome a tua cruz. Não é a cruz dos outros, não. É a sua cruz. E olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo aí, essa cruz que você está, não precisa você largar. Não precisa você trocar com o seu irmão. Porque Jesus está dizendo, com essa cruz que você tomou, eu vou na frente. Aleluia. Eu vou guerrear por você. E você vai vir atrás só adorando e colhendo os despojos da guerra. Nesta noite Jesus está dizendo, eu não te dei uma cruz, mas eu te dei uma espada. Aleluia. Repita comigo, a minha cruz. Está fraco, a minha cruz. Não é uma cruz, mas é uma espada. E é com essa espada que eu vou ferir todos os meus inimigos. Glória a Deus. Chega aí, irmão, chega aí. Fala a sua linguagem, chega aí, meu irmão. Vocês querem ver revelação? Fica de pé, irmãos, que daí vocês não vão ver, não. Glória a Deus! A paz do Senhor. Olha o estilo, irmão. Glória a Deus. Olha aqui, irmão. Presta atenção. Deus nunca vai chamar você para uma guerra para matar você no meio da guerra. Aleluia. Deus nunca vai chamar você do deserto para você morrer no deserto, não. Deus vai te chamar para você atravessar o deserto. Glória a Deus. Agora olha só. Junta os pés aí. Vem mais para cá, porque ele tem uma coluna aí. Vem mais para cá aqui. Pode ser aqui. Olha só. Essa cruz que está com você, teu filho, tua filha, teus parentes, que você fala, eu tenho que carregar minha cruz, tem sim. Porque Jesus falou, eu vou na frente e você vai atrás. Olha só, olha a cruz, olha o que Jesus está dizendo. Abre os braços aí, varão. Olha lá. Isso é uma cruz, sim ou não? Responde para mim, irmão, sim ou não? Sim. Não, isso é uma espada. Olha só, o cabo da espada, as artes da espada É Deus, aleluia. e o fim da espada. Aleluia, Deus. Você não entendeu porque se você entender, você vai entender nada. O cabo da espada, as artes da espada e o fio da espada. Aleluia. Agora, olha outra revelação para acabar. Prepara o CD lá para mim. Olha outra revelação para acabar. Glória a Deus. Aí Jesus, olha só. Jesus levou a sua cruz. É. E muitos. Jesus. Olha que risadinha legal. O Face aí é sucesso, hein? Olha só. Olha, Jesus está levando a cruz. Olha só, olha o que Jesus está dizendo.
Ó, Jesus, ó. Aí Jesus pega a sua cruz, sim ou não? Sim. Jesus pega a sua espada. Sua espada. Vem dessa aqui, varão. Aí Jesus vai levando a espada. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai levando